Olá pessoal, bem-vindo ao canal Aprender Eletrônica. Neste vídeo nós vamos ver como funciona um diodo Zener. O que é um diodo Zener? O diodo Zener é um tipo especial de diodo que ele trabalha polarizado reversamente. E a função do diodo Zener, principalmente, é ser um regulador de tensão. Essa aqui é a simbologia do diodo Zener. Você vê que a diferença dele é que ele tem esses dois tracinhos nas pontas para diferenciar do diodo comum, retificador. E o encapsulamento dele é igual ao do outro diodo, retificador, tá? Não dá para identificar, só pelos códigos, tá? Então, se for um diodo Zener de 5 volts, né? Você vai ver que ele tá 5V1 na descrição dele, tá? Aqui no corpo dele. Então, você vai ter que ver o código dele para saber se é um diodo Zener ou não. E também no circuito, tá? Na placa, geralmente também ele tem essa simbologia na placa, indicando que é um diodo Zener. Ok? Agora nós vamos ver no circuito o seu funcionamento. Então temos aqui um circuito, tá? Onde nós temos uma fonte aqui de tensão de 9 volts, tá? Alimentando esse circuito. E um diodo. Esse diodo é 5,5 volts. Tá? A tensão dele, é um diodo fictício aí. Geralmente o de mercado é 5,1, tá? Esse diodo aqui do simulador é 5 volts e meio, certo? Ele está aqui em série com esse resistor, que sempre você vai ver no circuito, tem um resistor para limitar a corrente do diodo Zener, tá? Porque o diodo Zener, ele tem como características a tensão dele de trabalho, né? O V-Zener, tá? Que é a tensão que ele vai regular, e a potência dele, tá? Essa potência vai ser determinada pela corrente máxima, tá? Então, se você ultrapassar a corrente máxima dele, você queima o diodo, tá? E a tensão reversa também. Você não pode ir aumentando essa tensão quanto você quer, não, porque ele tem uma tensão máxima de trabalho para ele conseguir regular em 5 volts, certo? Então, esse resistor aqui é para limitar a corrente aqui que vai passar pelo diodo. A característica principal do diodo Zener é que ele é polarizado reversamente. Você está vendo aqui, ó, esse lado de cima aqui é o catodo dele. Você vai falar, o catodo é o negativo. E não é, ele trabalha polarizado assim, reverso. Se você colocar ele polarizado diretamente, o positivo aqui no positivo, ele vai funcionar como um diodo comum. Ele vai conduzir e não vai regular a tensão, tá? Ele vai ter uma queda de tensão de 0,7 em cima dele, tá? Então ele trabalha assim, invertido, certo? Aqui é o anodo dele, o anodo dele vai no negativo, ó, você vê que está no negativo da ponte, e o catodo vai no positivo, tá? Que ele vai regular. Então, ele vai regular a tensão aqui, essa tensão vai ser aplicada na base, esse transistor vai amplificar a corrente e vai mandar essa mesma tensão regulada aqui para essa carga aqui, que é esse resistor, tá? Então, vou iniciar aqui a simulação, ó, tá? Então, você tem aqui a tensão, ó, vamos ver nesse ponto, 9 volts, certo? A fonte de 9 volts. E vamos ver aqui em cima do diodo, ó, 5 volts e meio, tá? Aqui, ó, tensão do Zener, 5 volts e meio, tá? 5,5, tá? Como você tem aqui
a queda aqui de tensão em cima do transistor, tá? Você tem a queda de tensão, você vai ter nesse ponto aqui, no emissor, 4,8 volts. Tá? Que é a mesma tensão que você tem aqui vindo para o resistor. Então ele está regulando a tensão da carga aqui. Tá? Você vai ver muitos circuitos que tem uma fonte de 5 volts, tá? Que usa o diodo. Tá? No breaks, outras fontes de alimentação mais simples, tá? Que utilizam a corrente mais baixa de referência. Então essa fonte de 5 volts vai ser regulado pelo diodo Zener. Entrando 9 volts, ele regula, ele vai manter aqui em 5 volts, tá? Para você ter a tensão da carga aqui que você quer de 5 volts. Eu vou mostrar aqui no Tinkercad, tá? Então, um circuito equivalente àquele lá. Nós temos o diodo Zener. Esse diodo Zener tá 5,1 volts, tá? Tensão dele. Um resistor para limitar a corrente dele. E aqui a fonte ajustável, tá? Aqui eu estou em paralelo com o diodo Zener, o multímetro, tá? Medindo tensão, e nós vamos medir a tensão em cima dele. Então vamos iniciar a simulação. Aqui, ó. Eu tô com a fonte, vou começar com a fonte aqui, ó. 1,4 volts, tá? Você vê que a corrente está zero. Então ele não está conduzindo, certo? Ele não está conduzindo. Porque a tensão está abaixo da tensão Zener dele, ó. 3 volts e meio. A corrente ainda continua em zero. Significa que ele não está conduzindo, certo? Vou aumentar, ó. 5 volts e meio, ele começou a conduzir. Corrente bem pequenininha, ó. 353 microamperes, tá? Ele começou a conduzir. Você vê que a fonte está mandando 5 volts e meio e ele está regulando 5,15 a tensão em cima dele. Por quê? Porque ele já está conduzindo. Ele está regulando. Se eu abaixar aqui, vou abaixar. Ó, 3,2. Ele parou de conduzir, tá? Então essa é a característica principal do diodo Zener, tá? Que ele só vai conduzir acima da tensão dele de trabalho, certo? A tensão Zener é a VZ. Naquela tensão dele, ele vai começar a conduzir e regula. Ele deixa a tensão fixa nesse valor. O que que acontece? Ó, aí, ó, aumentei, tá? 6 volts. Ele está regulando. Você vai falar, mas ele não é 5,1? É 5,1, mas ele dá uma variaçãozinha, tá? Conforme você aumenta a tensão, ele aumenta aqui também, tá? Ele dá uma variada, tá? Então eu tô aqui com 15 volts na fonte, tá? Na entrada, e ele tá regulando, ó. Tá tentando, tá com 5,74, tá? Então por isso que você tem que ver a tensão certinha de trabalho, tá? De acordo com o projeto e o circuito. Que você não pode aumentar também muito, porque você vê, quanto mais eu aumento aqui a tensão, ó, a corrente vai aumentando, tá? Até chegar ao ponto que vai queimar o diodo, tá? Ele vai romper. Ele não consegue mais segurar, tá? Ele vai ter uma tensão muito grande em cima dele e a corrente vai ultrapassar também. Além da potência. Quanto mais corrente passa por ele, mais corrente tem, a potência é maior, certo? Agora eu diminuindo, ó, ele mantém regulado, certo? Então essa é a característica do diodo Zener, tá? Trabalhar como um regulador de tensão e sempre trabalhando
reversamente. Um circuito ele sempre vai estar assim, reverso. Tá? Eu vou aumentar aqui. Ver? Vou parar aqui. Vou aumentar essa a 12 volts. Tá? A corrente aumentou. Tá? Mais atenção, ó, 4.8. Ele continua regulando. Aqui, né? 5 volts e meio, certo? Então, esse é o funcionamento do diodo Zener, tá? Sempre que você tiver uma fonte que tenha regulagens, né? Você vê o diodo Zener, você vai ver que ele vai estar regulando alguma tensão. Então, sempre no circuito, se você tiver com problema numa tensão de saída, você vai começar alimentando o circuito, analisando, vendo as tensões de trabalho. Então, opa, ele está com problema de 5 volts, né? 3V3. Então, você já vai em cima do diodo Zener para ver se ele não está danificado. Que problema que ele pode dar? Ou ele entra em curto, tá? Ou ele abre. Ou ele pode estar não regulando a tensão, tá? Você vai medir com o circuito ligado, certo? Com o circuito ligado, depois que você observou na placa que o diodo, qual o valor dele, né? Como você viu na placa que é um diodo de 5 volts. Você com a placa ligada, você vai medir em cima dele, tem que ter os 5 volts, tá? Você vai medir com múltiplo na escala de tensão, você vai ver que tem que ter os 5 volts. Se não tiver os 5 volts, tá? Tiver uma tensão maior, ele está aberto, ele não está regulando, certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe, ok? Obrigado e até mais.